Bom dia a todos que estão aqui presentes, as pessoas que nos assistem pela internet. As nossas palestras são transmitidas também pela internet. É só acessar o site da casa, vocês podem assistir, rever as palestras que foram já proferidas. Então, nossos trabalhos iniciam-se agora às 10 horas, com uma prece inicial. Após a prece, nós temos a palestra de mais ou menos 30 a 40 minutos. Após a palestra, nós reservamos mais ou menos 5 minutos para perguntas, tirar as dúvidas, questionamentos. E depois nós temos uma prece, as vibrações e a prece final. Após o término da palestra, nós iniciamos o trabalho de passes. Então, nós pedimos a todos que aguardem em silêncio, continuando na mesma sintonia, na mesma harmonia, certo? Bom dia. Passar alguns recadinhos dos nossos horários. Nós temos palestras e passes todos os dias, com exceção das sextas-feiras. Aos domingos, então, a palestra é às 10 horas, e temos também a evangelização infantil, aos domingos, 10 horas. De segunda e quinta-feira, a palestra acontece às 20 horas. Às terças, às 20 horas, sendo que é um trabalho diferenciado. Nós temos o tratamento de passes para dependentes químicos, depressão, e, então, aos dependentes químicos, ou o tratamento à distância, que é feito por familiares. Tá? Às quartas-feiras, as palestras acontecem às 14 horas e aos sábados, às 17 horas e 10 minutos. Aos sábados, a cada 15 dias, estamos distribuindo café, leite, chá, sanduíche, bolacha para desabrigados. Quem quiser e puder cooperar, também financeiramente e também ajudando na distribuição, é só falar conosco depois da palestra. O plantão de atendimento ou plantão de orientação, ele acontece às segundas, terças e quintas-feiras, a partir das 19h15. Às quartas-feiras, a partir das 13 horas e 15 minutos, e aos domingos, a partir das 9h30. Nós temos a nossa livraria, nós convidamos a todos a conhecerem. Não está aberta todos os dias, mas durante a semana ela geralmente está aberta. E vamos falar também do nosso trabalho de assistência social. Todo segundo sábado de cada mês é distribuído 30 cestas básicas para famílias carentes. Se alguém quiser colaborar, pode cooperar ajudando com gêneros alimentícios. E quem quiser, então, que tipo de alimento? Leite em pó, café, açúcar, óleo, macarrão, molho de tomate, sal, feijão, alimentos não perecíveis, né? E quem quiser pode conhecer e participar do nosso trabalho, é só comparecer aqui no segundo sábado do mês, por volta das 9, 9h30 da manhã. Nós estaremos aqui. Então, o nosso site para assistirmos às palestras é www.casadocaminhosantana.com.br, para quem quiser assistir ou rever palestras anteriores. Então, vamos agora harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, buscando entrar em sintonia com o ambiente dessa casa, dessa sala, que já vem sendo preparado há muito pelos amigos da espiritualidade, nossos queridos companheiros que conosco desenvolvem os trabalhos, que nos orientam, que nos guiam, que nos intuem, que nos acompanham. E assim, harmonizados e sintonizados,
numa mesma vibração, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso querido Pai e ao nosso querido amigo e mestre Jesus. E mais uma vez, nos encontramos aqui em busca desse encontro, dessa sintonia, para que possamos realmente nos encontrarmos com a nossa verdadeira essência, buscando a harmonia, um maior conhecimento do que realmente somos, essa essência que é o nosso espírito, que Deus Pai nos criou. E é em busca deste conhecimento, deste aprofundamento da nossa origem, de onde viemos, para onde vamos, com que objetivos estamos presentes aqui em mais essa existência, que viemos aqui conhecer um pouco mais, encontrarmos respostas, caminhos. E é isso que Deus Pai nos oferece. Mais uma oportunidade de encontro conosco mesmo, com os nossos semelhantes, encontrando aqui o que necessitarmos, o que for de nosso merecimento, que possamos estar presentes, de coração e mente abertas, para mais uma manhã de estudo e reflexão, e que através dela possamos continuar a nossa caminhada, buscando o nosso aperfeiçoamento, nosso autoconhecimento e a nossa evolução. Então, que os trabalhos dessa manhã possam correr na paz, na harmonia, na tranquilidade, e que Deus nos dê muita sabedoria para aproveitarmos o melhor possível a palestra e o tema que for aqui desenvolvido. Te agradecemos, Pai, e esteja conosco. Hoje o nosso companheiro Mauro, ele vai falar um tema sobre leis morais da vida. O tema é desperdício. Bom dia, Mauro. Bom dia. Isso é muito bom, né? De estarmos mais uma vez nesse reencontro fraterno e poder agradecer ao Pai a oportunidade bendita da vida. Vida esta que muitas vezes nós desperdiçamos. Muitas vezes deixamos de lado as chances, as próprias vontades que temos e acabamos, como dizem por aí, queimando etapas. Então, o tema de hoje, que vamos estar trocando com vocês, se refere aos desperdícios que cometemos, de toda ordem. Para tanto, nos baseamos em duas obras, né? A obra máxima de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, no seu livro terceiro, denominado Leis Morais. E também do livro de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles, cujo tema também é Leis Morais. Kardec, ao questionar os espíritos onde encontrava as necessidades, onde se estava instalado em nós as responsabilidades dos nossos atos,
É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos que ele fala, na consciência. Ele nos responde que todas essas respostas estão inseridas em nossa consciência. E essas leis que geram o nosso ser. Por isso que chama leis morais, e são leis naturais. O homem é obrigado a seguir determinadas normas, determinadas leis, para que possa viver em harmonia na sociedade. Então, eu tenho que respeitar determinadas organizações que dizem que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso roubar, não posso matar, enfim, uma série de fatores aí que começou, melhor dizendo, lá atrás com Moisés, as leis mosaicas, e com o passar do tempo, a cada sociedade, a cada civilização foi desenvolvendo em cima dessas 10 leis básicas o seu código de honra, o seu código de justiça. Hoje, após quase 3.000 anos depois que Moisés veio nos dar essas leis máximas, muitos de nós, quando fomos olhar lá no princípio, dentro dessas 10 leis, nós descobrimos que não matamos, não roubamos, honramos pai e mãe. Enfim, uma série de evoluções, de crescimento nós obtivemos. Contudo, quando Jesus nos brindou com sua presença nesta orbe terrena, ele também nos trouxe 2 leis fantásticas. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e não faça aos outros que não queres que te faça. E o homem tomou essas 2 máximas de Jesus e transformou-as de uma maneira onde criou-se normas, criou-se religiões, criou-se sistemas, criou-se dogmas. O homem deturpou o ensinamento do Mestre. E o Mestre depois vem e coloca que enviará o Consolador prometido para que tenhamos, então, a compreensão ampla da lei. E há 150 anos atrás, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, a doutrina é dos espíritos, ela não é de um homem, e sim dos espíritos, que nos trouxe o ensinamento máximo, dizendo que fora da caridade não há salvação, e que as leis de Deus está inserida em nós, no nosso ser, na nossa alma, no nosso espírito. E então os Espíritos, no livro dos Espíritos, traça um pormenor todas essas leis morais. E, desta feita, o capítulo 5 do livro 3º, o item 6, versa sobre a lei da conservação. Então tem a lei da conservação, a lei da justiça, do amor ao trabalho, a lei da destruição, a lei do progresso, uma série de leis. Eu convido a todos a darem uma olhada nessa parte do livro dos Espíritos, que é muito interessante. E dentro da lei da conservação, nós vamos observar que Kardec, já há mais de 150 anos atrás, tinha essa preocupação, como todos nós. E na questão 711, ele pergunta: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Resposta: esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Pergunta Kardec. Para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e também para provar na tentação. Então, nessas 2 colocações de Kardec, que os Espíritos muito bem, mais uma vez, elucida a todos nós, os bens terrenos estão aí para que nós saibamos aplicá-los com sabedoria, com justiça, com caridade e com amor. E coube ao homem ser o organizador desses bens.
Deus, quando criou o planeta, desenvolveu o planeta, a Terra, entregou este planeta às mãos do homem. E o que o homem fez? Basta olharmos aqui, né, hoje, 2008, como que está a situação desta orbe terrena que nós vivemos. Problemas mil, falta disso, falta daquilo, camada de ozônio acabando, florestas acabando, animais em extinção. Há um tempo atrás, a alta do preço dos alimentos devido à falta de determinados grãos, a eterna dúvida, será que vai, enfim, acabar a água potável do planeta Terra? E tudo isso, meus queridos, quem foi o próprio responsável por isso? Foi o homem. É o homem que não soube aproveitar e desperdiçou todas as belezas, todas as oportunidades, todas as chances que Deus enviou. E Deus enviará ao homem, porque Deus não desamparará o homem em nenhum momento, porque Deus é Pai, Deus é amor. Né? Qual pai que dará uma serpente ao filho que passa fome? Assim Jesus respondeu aos seus discípulos. Sendo assim, esses desperdícios que ocorreram no passado, na nossa história, nós estamos colhendo os frutos dessa abundância, desses gastos desnecessários. E Kardec, há mais de 150 anos atrás, vivia na França, e a França tinha uma configuração diferente do que é hoje, e o mundo era diferente do que é hoje. Hoje, as oportunidades, as informações, os próprios comportamentos humanos, né, ou seja, as tentações, elas são maiores. Então, de repente, a tecnologia me traz a possibilidade de, do meu quarto, eu conversar com alguém lá em Tóquio, por exemplo, ou em Beijing, ou em Sydney, não importa a localização, desde que esteja conectado na rede mundial dos computadores, eu tenho acesso a essa pessoa. O que ela está fazendo, posso inclusive vê-la, ela pode me ver, eu posso falar, ela pode me ouvir, e a gente pode conversar. Enfim, olha que coisa fantástica, não é verdade? E ao mesmo tempo, olhamos, e quanto tempo será que nós, principalmente os nossos jovens, não perdem diante desta máquina, desta informação errônea, digamos assim. Então, ficam lá, os nossos jovens conseguem ficar mais de 5 horas na frente daquela tela. Eu acho um absurdo um negócio desse, porque eles estudam, não trabalham, mas então ficam lá 5, 6 horas em busca do quê? Nós não sabemos. Estão desperdiçando a energia, o tempo. Não é do tempo de vocês, é do meu tempo. Eu jogava bola na rua, eu brincava, enfim, rolava, saía cedo e voltava imundo para casa. Esse tipo de coisa, né? Mas era aquilo que naquele momento poderia ser feito. Aí eles falam, mas no passado você é velho, agora as coisas são diferentes. As crianças não sabem serem crianças. Então estão queimando etapas. Estão desperdiçando vida. O sistema capitalista fala o seguinte, que time is money, tempo é dinheiro. Né? Então, desperdiçar tempo é desperdiçar dinheiro. Mas não, desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Eu estou deixando de viver. Eu estou deixando de aproveitar o melhor que tem em minha volta para aprimorar e lapidar o meu ser. Na questão 715, ele continua questionando. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Bem interessante. O sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. A natureza, a próxima questão. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa organização? Sim. Mas o homem é insaciável.
A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, a gente percebe que, de repente, essas necessidades artificiais, gente, mais de 150 anos atrás, a gente pode traçar numa linha do tempo a evolução das coisas, das tecnologias principalmente, e perceber por que uma criança de 5, 6 anos precisa ter um celular. Né? E elas têm. E ai do pai e da mãe que não desse celular para essa criança. O transtorno que não vai ter em casa, o choro, daí você vai, né, você vai acabar até para agradar a criança, acaba cedendo. Mas, como dizem, né, eu planto e vou colher aquilo que eu plantei. Então, cada cabeça, uma sentença. As pessoas, às vezes, desperdiçam a oportunidade da conversa, do amor, do entendimento, de mostrar para a criança e acabam cedendo, porque a coisa mais fácil é eu ceder. Nós desperdiçamos, inclusive, este relacionamento oportuno que a providência ofereceu, nos dando a oportunidade de sermos pais, nos dando a oportunidade de sermos filhos, e nesse relacionamento familiar consanguíneo, nos entendermos, nos saudar tudo aquilo que, porventura, estamos ainda devendo. Joana de Ângeles, né, vocês conhecem, já leram alguma coisa de Joana de Ângeles? A leitura é extremamente bonita, poética e difícil, né? Então eu vou ler aqui, se eu cometer alguma falha, se eu voltar a falar outra vez a palavra, vocês me perdoem, porque é um linguajar muito rico, e nós que somos pobres ainda em cultura, de conhecimento, temos algumas dificuldades por não termos o hábito de falar determinadas palavras do que aquelas que nós já conhecemos. Então Joana começa o seguinte, no capítulo 20. Há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desperdício é fator expressivo de ruína na comunidade. Já começou bem, né? Fala sério, já chega mudando essa responsabilidade de quanto que nós desperdiçamos. A gente olha, ou ouve algumas notícias, lê, vê, como aquele continente, o continente africano, sofre. Não é verdade? Povos e mais povos desnutridos, aquelas imagens daquelas crianças que eu sou obeso perto delas, aquelas mães com aqueles seios murchos, aquelas crianças tentando sugar alguma coisa, enfim, uma série de imagens que nos choca, nos chama a atenção, nos traz a dor até. E ao lado a gente percebe de repente outros países onde há abastância, né? A fartura está presente. Poxa vida, não seria interessante que o poderoso ajudasse o fraco, que o maior acolhesse o menor, que o forte desse amparo àquele que pede ajuda? Mas muitas vezes nós não fazemos. Eu fui até o continente africano, agora eu vou retornar até os nossos lares. Meus queridos, quantas vezes nós não jogamos comida fora? Porque fizemos, 5 xícaras de arroz, e deu multiplicação dos arroz, né? E aquele arroz, eu só como arroz feito no dia. No dia seguinte eu não como arroz de geladeira. Né? Daí eu jogo fora esse arroz, eu jogo fora o feijão, deixo apodrecer legumes e verduras na minha geladeira, porque eu coloco tanta coisa que eu não consigo ver que está atrás daqueles novos que eu coloquei. Uma série de hábitos que nós temos, e não precisamos ir tão longe no continente africano. E a gente percebe que o lixo brasileiro, isso é um dado estatístico, é o mais rico do mundo. Nós jogamos e desperdiçamos comidas fora.
A gente olha algumas reportagens onde, nesses aterros sanitários, nesses lixões públicos, famílias e mais famílias tentando sobreviver daquele alimento. Feira pública, todos nós já frequentamos, vamos em feira pública, muito embora esse conceito de feira em ruas, ao longo do tempo, vai deixar de existir. Né, que cada vez mais novas redes de hiper e supermercados traz aquela feira para mais comodidade para nós. Mas nas feiras públicas, que no meu tempo nós íamos, eu e minha mãe ia na feira pública, tinha aqueles carretos, aqueles carinhas que ficavam empurrando os carretos, lembra que eram os caixotes de rolemã, enfim, aquela coisa interessante. E nós íamos cedo, porque queríamos pegar os melhores alimentos. Hoje, você ir cedo, você vai pagar um preço alto. Então, é a hora da xepa, como se diz, você vai um pouco mais tarde, porque o sol já quase cozinhou aquele tomate, já queimou aquela alface. Então, para o feirante não perder aquela mercadoria, ele abaixa bem o preço, você consegue um preço mais acessível. E mesmo assim, lá no final, 2 horas da tarde, muita gente vai porque as pessoas jogam fora aquilo que está para apodrecer, aquilo que está machucado, amassado e outras coisas mais. E as pessoas sobrevivem daquilo. Então nós desperdiçamos vida, porque nós desperdiçamos tempo. Por que não nos ajuntarmos e poder fazer um trabalho de edificação, de educação, para que não haja um desperdício? Embora nós sejamos um dos primeiros países a reciclar o alumínio, mas visando sim o lucro financeiro e não uma consciência ecológica, nós desperdiçamos outras coisas mais. Existe uma lei, isso é lei, que todo aquele produtor que desenvolve qualquer tipo de embalagem, ele é responsável pelo recolhimento dessas embalagens. Aí a gente vai falar só de um exemplo, garrafas PET. Pronto, vamos pensar. Né, quantidades de garrafas PET que são jogadas por aí, prejudicando a natureza. Então, com excesso nas suas mãos, escassez em inúmeras famílias, o desperdício é fator expressivo da ruína da comunidade. E isso faz cada vez mais desperdiçarmos vida. Chego em casa, Mauro, eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar, todos nós temos que acordar cedo, todos nós temos que trabalhar, todos nós vivemos numa sociedade onde o capital, o metal, depois eu deixo o número da minha conta para vocês depositarem no salário de vocês, mas é que nós vivemos numa cidade capitalista. Então dinheiro é parte, é importante trabalhar, só que tem que saber utilizar esse dinheiro. Então, o pai de família sai, ou a mãe de família, que às vezes é mais comum hoje em dia, o pai e a mãe saem e a criança fica Daí eles vão, trabalham, conquistam com o suor do seu rosto o bem material, retornam e mal se falam, mal conversam, mal vivem. A criança, se são casais com filhos, então, passa o tempo todo com a avó ou com a secretária do lar e faz natação, yoga, judô, francês, alemão, faz um monte de atividades. Né? E quando chega, depois tem aquela coisa toda de fazer lição, e não vivem. E não vivem. Tem aquela célebre historinha, né? Dá tempo de contar rapidinho, onde a criança solicita o tempo, a atenção do pai. Vocês lembram essa historinha? Aí a criança, pai, por favor, me dá eu não estou com tempo, não posso, trabalho muito e tal. Ele falou, pai, quanto o senhor ganha por hora? Ele falou, eu fiz as contas rapidinho e tal, não sei o quê. Ganho R$10. Então pegou, tirou R$10, então, pai, fica 1 hora comigo. Isso é chato. É uma história que pode acontecer, mas guardadas as devidas proporções, nos chama a atenção para que a gente observe o entorno, a nossa volta. Mais à frente, Joana diz o seguinte, está um pouquinho mais longo, vou pedir um pouco de paciência para vocês. Desperdiçam palavras, amontoando-as em verbalismo inútil, a fim de esconderem as verdades. Dia 5 de outubro, pensem. Os nossos políticos que vêm verbalizando várias soluções, são os salvadores da pátria, e nós olhamos ali, olhamos para o pobre do nosso lado, olhamos para a escassez das coisas, do desperdício, do dinheiro público, inclusive, e o que acontece?
Desperdiçam o tempo em repousos e férias demorados que anestesiam os centros combativos de ação da alma encarnada. Em outras palavras, nós nos deixamos levar pela preguiça. Desperdiçam alimentos em banquetes, recepções, festas extravagantes com que disputam vaidades. Então eu sou convidado para um jantar, eu vou, nossa, que mesa farta, tal. Daí eu vou convidar aquela pessoa que me convidou e vou fazer uma mesa maior ainda para dizer que eu sou mais legal que ela. E assim sucessivamente. Daqui a 3, 4 meses estaremos comemorando, né, uma das festas mais populares, né, que foi o comércio que intitulou o 25 de dezembro como o dia do nascimento do Cristo. E nesse dia, que seria um dia de reflexão, de pensamento, de tentar, né, se autoconhecer, nós nos deixamos levar por banquetes enormes, por disputas familiares. Ela levou sal frango, eu tenho que levar maionese, aquele tipo de coisa que acaba nos prejudicando, inclusive, o nosso próprio ser. Por favor, me corrijam se isso não... Eu sei que isso não acontece com vocês. É um fato isolado, assim, fictício, tá bom? Desperdiçam medicamentos em prateleiras empoeiradas, aguardando no lar doenças que não chegarão ou quando se apresentam, encontram fora da validade. Quantas vezes nós não compramos aquele remédio? Não, se eu ficar doente eu vou comprar esse remédio. Daí fica lá, já compra atraindo a doença, né? E aí a doença não chega... mas eu tenho lá, agora quando vem a doença, já venceu, já espiou aquele prazo de validade. É complicado. São energias acumuladas, e de repente a pessoa que necessita vai comprar o remédio e naquela farmácia não tem. Né? E eu não vou dar. E depois existe uma lei que nós não podemos dar os remédios, porque os remédios, de repente... Enfim, uma série de fatores. Ou seja, tudo tem que ter um acerto, desde que não haja o supérfluo, não haja o exagero. Isso aqui acho que serve para todos nós e principalmente para o gênero feminino. Desperdiçam trajes e agasalhos em armários fechados que não voltarão a usar. Né? Coisinha básica. Aqui eu acrescentaria, se é que Joana me permite, se é que eu posso acrescentar qualquer coisa que Joana diz, né? Também sapatos. Lógico. Né? Gente, nós temos um par de pé, dois, o direito e o esquerdo. Então, de repente, a gente abre aquele armário, quando o sapato não cai na tua cabeça, já nem cabe mais dentro do armário, né? Aquela multidão de calçados, e eu não dou, porque eu ganhei presente de não sei quem, eu ganhei de não sei da quanta. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela... eu comemorei 42 anos de casado. Falei, que maravilha, parabéns, blá, blá, blá. Pois é, ainda tenho todo guardadinho, o enxoval, a louça, que eu nunca usei. Falei, uau! Né? Então tem lá em cima do armário, do guarda-roupa, se bobear tem até ainda o cartãozinho, né, dos nubentes, para os nubentes. Né? Desperdiçam moedas irrecuperáveis em jogos e abusos de todo gênero, sem qualquer recato ou zelo. Desperdiçam a saúde nas volúpias do desejo e nas inquietações da posse com sofreguidão. Desperdiçam a inteligência, a beleza, a cultura, a arte, nos espetáculos do absurdo e da incoerência, a fim de fazerem a viagem da recuperação do que estragaram, em alucinada correria para lugar nenhum. Quantas vezes nós deixamos de observar a beleza de uma flor, o sorriso de uma criança, de ouvir a palavra de um idoso, porque nós não temos tempo para isso. Quando tiver um tempo eu vejo. Essa expressão, quando você manda a pessoa, lê, não tenho tempo para ler, assim, né? E se nós começarmos a observar que este tempo que o homem colocou como 24 horas, né, mas no meu teve 32 horas, que fala certas coisas que a gente faz, e analisar o seguinte: poxa vida, então se eu vou pagar uma conta no banco, eu sei que eu vou pegar fila, e eu sei que quando chegar a minha vez vai acabar aquela
bobina, ele vai ter que trocar a bobina. Então, se eu já tenho esses acontecimentos, vou levar um livro para ler, vou levar uma coisa para estudar, vou aproveitar o meu tempo. Eu perco 2 horas em condução. Também é uma oportunidade de aproveitar o meu tempo. De ler, de estudar, de fazer um exercício, fazer alguma coisa. Então, é saber administrar este tempo para não desperdiçá-lo. Quando mais mal eu trabalho, eu chego em casa. Então, quando você chegar em casa e encontrar com seu filho, com a sua esposa, com as pessoas que você quer bem, 10 minutinhos bem vividos vale os outros 24 horas. Os nossos amigos que desencarnam e se comunicam depois e vêm aos prantos dizendo que aquela palavra final que eu tive, um momento, um segundo, no átimo de segundo antes de desencarnar e ouvir o meu pai, meu filho, alguém que fala que eu te amo, e passou 70 anos sem ouvir essa expressão. Naquele segundo final, a pessoa já valeu todo o tempo. Então é isso, gente, é termos a coragem realmente de falar, de trabalhar, de mostrar para aquela pessoa que você está ao lado a importância dela, de mostrar o quanto você pode desenvolver, crescer juntos. Reparte a tua fartura com a escassez do teu próximo. A Cida fez o convite a vocês para o trabalho social, mas esse convite ele é muito mais amplo, né? Não é simplesmente vir e montar e entregar a cesta. É você olhar nos olhos daquelas criaturas que sentam aí onde vocês estão sentados, né? E olham com os olhares assim, e a gente vem e profere 3, 4 palavras, não de querendo evangelizar ninguém, mas querer deixá-los tranquilos, deixá-los de uma maneira leve e soltas. E o retorno que este olhar traz é algo ímpar. Então, estamos aqui num domingo, né, amanheceu chuvoso, aquele dia, aquela cama que está me chamando para voltar, aquele cobertor que, como é quentinho aqui debaixo. E nós estamos aqui, que maravilha. Parabéns a todos vocês, a nós todos, porque nós não estamos perdendo tempo. Estamos ganhando a oportunidade de nos encontrarmos, de saudarmos. Não é isso que você fala que a gente está trocando experiência. Nós estamos aqui conseguindo entender um pouquinho melhor a nossa vida, a nossa existência. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-á multiplicado em 1000 mãos, que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Parábola dos talentos, ok? Então, multiplicação desses talentos. O conhecimento, gente, que é o grande diferencial e a grande riqueza hoje, tanto no mundo mercadológico como, enfim, no mundo social, na vida social, esse conhecimento, quando ele é retido, de nada vale. Ele tem que ser espargido, tem que ser multiplicado, porque cada vez mais as pessoas vão entender, compreender e realizar. Então, quando diz aqui, divide os seus recursos, tuas conquistas. Quantas vezes, quando eu tenho uma conquista, uma vitória, ou eu consegui ir à frente, será que naquele momento eu paro e falo, agradeço o Pai pela oportunidade, obrigado Deus por ter me... Ou eu consegui, eu sou o máximo. Muitas vezes, né, gente? Passarás pelo mundo, quereis ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Nossa passagem, nós reencarnacionistas, que acreditamos no amanhã, que a vida depois da vida, que voltaremos para uma outra oportunidade. Sim,
tudo verdade. Mas, será que eu estou fazendo hoje o que eu posso fazer de melhor? Ou eu vou deixar para amanhã fazer alguma coisa? Não, eu sou reencarnacionista, então hoje eu não estou me dando bem com essa pessoa, não vou querer me dar bem com ela mesmo, não sei o quê. Numa outra oportunidade eu venho e vou voltar como esposo, marido, filho, aí a gente resolve. Não, gente. A gente orienta as pessoas a lerem livros da codificação, a livros que trazem uma resposta, uma elevação melhor do nosso conhecimento, e não ficarmos simplesmente em alguns romances que giram em torno disso, né? Eu casei com A, A casou com B, traiu com C, quebrou e voltou. Espiritismo é muito mais do que esse tipo de coisa. É muito mais. É responsabilidade dos nossos atos. É a tão famosa falada reforma interior, onde somos convidados a participar deste banquete de renovação incansavelmente. Porque vou colher aquilo que eu plantar, né? Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã. Não o duvides. Sê pródigo, sem ser perdulário. Generoso, sem ser desperdiçador. E o que conseguires, será crédito ou débito na contabilidade de tua vida perene. Então, meus queridos, terminando a nossa explanação sobre esses desperdícios, vamos refletir, né? Vamos analisar friamente. Convido vocês a lerem por inteiro, né, o capítulo do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que mostra, né, do princípio de conservação, que é o tema que foi estudado hoje, que tudo que eu deixo de lado, que eu jogo fora, e acima de tudo, né, acho que a gente pode trazer assim como uma veia mestre, um norte, o nosso tempo. O que eu faço com o nosso tempo? Estamos abertos às perguntas. Então o tema é bastante interessante, né? Então todos podem ficar à vontade para fazer alguma questão, levantar alguma questão ou fazer alguma colocação. Só me pedir, eu levo o microfone. Tá? Quem vai começar? Mauro, bom dia. Bom dia. Eu queria, assim, perguntar para você, qual outra resposta que você poderia dar a um jovem que te questiona, quando você diz para ele assim, é muito mais importante ser do que ter. E ele te questiona coisas assim, o tempo é importante, né? E ele não está preocupado em ser, em ter, né? Além dos seus exemplos que você dá no dia a dia, né? O que mais você diria para ele? Porque eu acho que o exemplo é em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Se você não der o seu próprio exemplo, como é que ele vai ter um referencial, né? Boa pergunta, Benilde, obrigado. Interessante, porque a profissão que eu escolhi me coloca muito em xeque nessas questões. Temos aqui alguns pares, né? E sabe muito bem que somos cobrados nesse tipo de coisa, no nosso dia a dia. Quando você chega com algum discurso dizendo, não, você jovem tem que ser ao invés de ter, ele vai olhar para a tua cara e falar, e, né? Como que eu posso ser alguma coisa? Porque qual é o conceito de ser para um jovem aí de 17, 18? Eu trabalho com jovens um pouco mais velhos, né? Tem alguns que trabalham com jovens que é mais difícil, então eu louvo a coragem de vocês. Mas como você pode falar para uma pessoa, um jovem, que ser é mais importante quando ele faz associação que ter um celular, ter uma roupa da moda, ter é melhor porque eu atraio o sexo oposto, eu sou reconhecido numa sociedade que ele quer ser inserido, eu sou aceito em determinadas tribos. Então, isso tudo, minhas queridas, meus queridos, vem do quê? De um contexto muito maior, de um contexto social. É a mesma coisa que você chegar para um jovem drogado e falar para ele que a droga não é boa. Ele vai falar, faz-me rir. Você tem que mostrar para ele qual que é o resultado do uso desse entorpecente.
É a mesma coisa de você querer falar, chegar para uma pessoa faminta, sim, totalmente necessitada de alimento material, e você querer levar primeiro o alimento espiritual. Ele não vai aceitar. Então, é detectar realmente, dentro do ambiente que essa criatura convive, né, quais são os valores que é dado a ele. Então, se é um valor, olha, você só será reconhecido se você tiver o som da hora, o carro do momento, e ele vai ficar tão impregnado com esse tipo de coisa, que se você falar, não, você tem que amar, você tem que ser caridoso, ele vai falar sério, tia, né? Vai ser essa a resposta que você vai ter. Então, o seu exemplo, sim, é fundamental, mas, além do seu exemplo, do seu comportamento, do seu modus operandi, você tem que detectar e buscar entender este meio que ele está inserido. Ver quais são os valores que estão colocando. E demonstrar que aqueles valores são valores passageiros. São valores que não vão trazer uma felicidade. Daí tem aquela famosa frase, né? Ah, o dinheiro não traz felicidade, manda comprar, né? Enfim, é trabalhar muito bem, porque no primeiro instante, ou seja, enquanto criança, enquanto ser que está palmilhando, literalmente engatinhando na vida, é nesse momento que você vai ter que mostrar a diferença do ser e do ter. Lembra que nós falamos no início da nossa explanação, por que dar um celular para uma criança de 5 anos? Então, é mostrar essas diferenças nesse momento, porque aí você, enquanto educador, enquanto responsável, enquanto pai, você vai mostrar o valor do que é ser e não do ter. Você vai estar indicando caminhos, norteando aquela criatura que nesse momento ela é o quê? Moldável ainda. A partir de uma determinada faixa etária, o espírito já está totalmente incrustado nesta configuração corpórea e vai começar aos poucos mostrando quem ele era e o que ele será. Então, se nos primeiros passos eu não conseguir fazer essa diferença do ser e do ter, depois, num segundo momento, até através da dor, muitas vezes uma dor física, para mostrar o que é o certo e o que é o errado para esses pré-adolescentes. E aí vem toda uma legislação, leis que o homem fala, onde o pai não pode nem olhar feio para a criança que já dá processo. Outro dia eu fiquei assim em paz, uma criança, acho que devia ter 6 ou 7 anos. Não, menos. Como que foi aquela menininha a neta da... Então... Ela veio e falou, você não pode relar a mão em mim. Como assim? Não estou entendendo, né? Uma menina que já tem uns 3, 4 anos, já sabia que a lei a protegia. Percebe? Então, esse momento que eu tenho que nortear. Porque depois que eu perco, queimei esta etapa, eu pulei esta etapa, um jovenzinho de 12, 13, 14, 15 anos, gente, é complicado. Obrigado pela pergunta. Complementando aí o que a Benilde falou, né, e dizendo dos nossos jovens, eu acho que assim, o problema ficou naquela lacuna que nós não conseguimos ainda, né, encontrar aí uma resposta para isso, porque a partir do momento que as famílias mudaram, né, as suas características, e as mães deixaram de ser somente mães e tiveram que batalhar, né, querer aquele lugarzinho ao sol, que foi uma bobagem. Esses filhos vão para a escola muito cedo. Sim. Ou ficam com as secretárias do lar, ou aqueles que têm mais sorte com um ente querido, uma avó, uma tia, esses estão bem. Aí eles não conseguem entender o porquê do não ter. Porque se os pais saem para trabalhar justamente para ter e poder suprir de alguma coisa, então este ter vem muito, vem em primeiro lugar, está sobressaltado, né, na relação deles, assim, de visão de vida, de mundo. E, por exemplo, quando você vê em uma escola onde todos estão uniformizados, todos estão padronizados, um tem o tênis da mesma marca que o outro, só que um é falsificado e o outro é o verdadeiro, que é o que custou o valor triplicado, você não consegue diferenciar. Mas eles, interiormente, eles sabem. Então, aí essa diferença já começa aí. Né, eles já começam a sentir isso. Então, o ter o celular da hora, o ter o tênis de marca, o ter tudo, né,
machuca muito esse jovem. Só que o que nós tínhamos que fazer, né, mostrar para eles, e tem que ser um trabalho diário, feliz daquele que encontra um professor, alguém que converse, etc., para que ele realmente, um dia, então, consiga, né, realmente ter este, né, bem material que ele tanto almeja, mas através de atos bons, de coisas boas, e consiga entender que a ausência desses pais, dessas pessoas importantes, se deu justamente porque eles precisavam manter aquela criança, e etc. e tal. Beleza, é esse desperdício de amor que nós temos. Então, o amor, na sua concepção maior, né, no seu âmbito, né, onde eu não simplesmente vou amar aqueles que estão né, mais próximo de mim, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha mulher, enfim. Mas amar também aquele que bate na nossa porta. Né? Os educadores que têm o contato com pessoas de diversos níveis sociais, diversas faixas etárias, de diversas configurações, e a classe pode ser a maior bagunça, você vai lá, dá a tua aula, ninguém... Mas, de repente, gente, quando vira uma pessoa e fala, puxa, professor, obrigado, porque aquilo que você falou, agora eu estou colocando isso em prática. Aquilo que você falou... Gente, é um retorno que realmente não tem preço, como diria o nosso cartão de crédito, né? É impressionante a satisfação. Então, é que nos leva à continuidade. Sem continuismo, deixando bem claro, né, a sempre buscar diferenças. Então, se eu posso, todos nós, né, se nós podemos, vamos colocar o verbo no lugar correto, se nós podemos fazer a diferença para uma pessoa, gente, já valeu a pena. Todos os nossos esforços, todas as nossas lutas, eu tenho que ter exatamente isto dentro de mim. Não importa quantas pedras me jogarão, não importa quantas cruzes eu carregarei. Importa o quanto que eu vou entender e conseguir amar as pessoas que estão no meu caminho. Isso é ganho, isto é elevar a sua condição. É não desperdiçar a oportunidade de mais uma reencarnação. Alguém tem mais alguma colocação? Então, sejamos felizes. Eu agradeço a tolerância e o carinho de vocês para comigo. E até uma outra oportunidade, se assim Deus o permitir. Obrigado. Então, o tema nos leva mais uma vez a buscarmos o nosso autoconhecimento, percebendo o que realmente nós somos, o que nós realmente necessitamos, o que realmente é necessário. E a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido, reconhecendo que somos espíritos, que somos eternos. Então, dentro disso, nós podemos saber o que realmente é necessário a essa nossa existência, ao nosso crescimento, à nossa evolução, e o que a gente realmente vai levar daqui, nesta e nas próximas existências. Então vamos levar essa reflexão para os nossos lares, para a nossa vida de uma maneira geral. E aproveitando essa oportunidade do receber e principalmente do poder dar e doar, nós vamos para o momento das nossas vibrações, encaminhando aquilo que há de melhor dentro de nós. O nosso amor, as nossas boas energias e as nossas boas vibrações, as quais nós solicitamos aos nossos amigos da espiritualidade, que junto conosco direcione e encaminhe a nossa melhor parte, o nosso amor e as nossas vibrações
a todos os necessitados de todos os níveis, do material, do emocional, a todas as carências. Então, levemos os nossos pensamentos aos hospitais, creches, asilos, às prisões, detenções, a todos os locais onde nesses locais existem pessoas que nesse momento necessitam do consolo, da compreensão, do fortalecimento e do entendimento pela situação que estão passando nesse momento. Vamos levar também as nossas vibrações a todos os lares desse nosso planeta, que nesse momento se encontram em desarmonia, em desentendimento, onde a falta de compreensão, amizade, de união, possam estar levando esses membros a discussões, a desarmonia, que possam receber as nossas boas vibrações. Vamos vibrar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, aqui hoje tão comentados, que eles possam receber e ter realmente a compreensão do que realmente nós somos e do que realmente nós necessitamos. Que suas mentes possam ser esclarecidas e as suas necessidades preenchidas com o que realmente é necessário ao nosso espírito. Finalmente vamos vibrar pelos nossos lares e pelas nossas famílias, ao qual cada um de nós sabe de quais são as necessidades, quais são as dificuldades que encontramos nas nossas famílias, no nosso ambiente de trabalho. Vamos levar para lá as nossas boas energias, as nossas boas vibrações, renovando o velho pelo novo, o ruim pelo bom, pelo melhor. E finalmente vamos vibrar por aquela pessoa que nós sabemos esteja necessitada, com problema de saúde, um problema de ordem emocional, que ela possa receber o amparo e o fortalecimento de que necessita nesse momento. Que assim seja. Então agora, mais harmonizados, com algumas novas questões nas nossas mentes, mais conscientes do que realmente é necessário, ou pelo menos mais conscientes de que precisamos analisar tudo isso, rever as nossas posturas, as nossas atitudes, reformular o que for necessário. Nós vamos mais uma vez agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, por tudo que aprendemos, por tudo que recebemos, pelas nossas novas energias, que daqui vamos colher, já colhemos, e vamos retornar aos nossos lares, pedindo a Ele sempre a força e a luz para vivenciarmos tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que acreditamos ser o melhor. Vamos levar aos nossos lares paz, harmonia, amor e dividir com quem aparecer à nossa frente, dividir o que temos de bom. Aquilo que nos sobra, como foi dito, falta ao outro. Então vamos dividir aquilo que é bom para nós, com todos que passarem à nossa volta. Que assim seja.
Então, fazer um convite antes de nós passarmos aos passes. Vocês já devem ter ouvido falar, tem um cartaz ali na frente da viagem que nós estamos fazendo para Araxá, no dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro. É uma viagem que nós vamos para Araxá e Uberaba. Nós já fizemos outras vezes, foi bastante agradável, já é a quarta ou quinta vez, todos estão convidados. Uma excursão, sai aqui no dia 31 à noite, é uma sexta-feira à noite, e voltamos no domingo à tarde. Saímos daqui, vamos direto para Uberaba, no centro do Carlos Bacelli. Nós vamos chegar lá por volta das 5, 6 horas da manhã, assistimos o trabalho. De lá nós vamos para Araxá, ficamos na pousada do Sesc, temos almoço, descanso, e à noite nós vamos para o centro do Tadeu, na Casa do Caminho, que é um lugar muito interessante. Quem já conhece sabe o quanto é um lugar maravilhoso, a pessoa maravilhosa. Temos a reunião pública, vamos conhecer o trabalho que ele faz com idosos, ele tem uma casa de saúde. Depois, à noite, nós retornamos para a pousada do Sesc, e no dia seguinte, no domingo, a gente vai visitar o balneário das termas da Dona Beija. Aí nós almoçamos e voltamos para São Paulo.